Estamos ao vivo. Esse é o programa Miscelânea TV. Que susto, cara. Estamos ao vivo mesmo, já é. Já. Tá aí, então, eu achei que ia ter algum barulhinho, alguma coisa, nada. Então o Arnaldo já Nada, é saiu. ativado aqui. E a gente está com 0 viewers ainda. Então isso é bom porque a gente consegue ficar falando qualquer coisa enquanto o pessoal chega. O ruim é que fica gravado e os caras vão ver isso. Quem vê depois vai ver Exato. essa. Vai ver o nosso papo aleatório. Para variar, né, o nosso programa ele trata de assuntos genéricos e como todo assunto genérico, existe um certo deslocamento. O nosso companheiro Márcio aí, até agora não entrou ao ar, mas em breve ele vai estar aqui com a gente também. E enquanto isso, o Bica está acertando alguns detalhes técnicos para nossa transmissão. Não acredita, cara. O Márcio fez um post há 1 minuto. Ele fez um post divulgando o cupcake que ele fez hoje, cara. Eu só vou perdoar, porque ele reservou um cupcake para mim e que ficou maravilhoso. Então valeu a pena. Vai. O atraso dele está justificado, Arnaldo. Vai. O meu eu nem comi ainda, porque ele disse que ia deixar com a Tati para levar para o hospital e ela não me entregou ainda. Então eu nem comi, eu tô bravo com ele porque eu nem cupcake comi ainda. É, muito carinhoso, grande, mas faz 1 minuto, cara. Nós estamos esperando ele para entrar no ar aqui. Ele fez um post agora aqui, que ele está no universo Que legal, paralelo. né? Essa movida com respeito à saúde, né, do nosso país, e eles, o Márcio junto com o Alexandre, né, que E é no o momento. confeiteiro, fizeram um É. trabalho muito bonito de homenagem aos colaboradores do hospital, né, o pessoal que está lá na linha de frente mesmo, trabalhando com essa demanda toda do Covid. E é legal mesmo, porque principalmente no começo da pandemia, acho que foi muito crítico, né, a preocupação das pessoas. Agora já se entende até mais um pouco, claro que ainda é muito perigoso, né, vários médicos ainda sendo entubados, enfermeiras, enfermeiros, a necessidade de se tomar cuidado, e é o porquê a gente ainda está fazendo esse nosso encontro ainda virtual, né? É até bom a gente começar a falar sobre isso, a ideia, né, do Miscelânea, a gente estar junto, é ser uma roda de conversa, é ser uma... tenho que me cuidar para não usar muita expressão gaúcha, mas uma prosa, né, uma coisa da gente estar ali interagindo e assuntos variados entrando, mas nesse momento não dá, nesse momento a gente tem que respeitar isso, até porque a ideia depois é que a gente tenha convidados, né, Arnaldo, e aí já são 4 pessoas, já começa Com a certeza. nesse momento, vamos esperar um pouquinho. Só que eu sou extremamente otimista, assim, Arnaldo. Eu acho que nós estamos chegando. Acho que a gente está passando por esse topo. Acho que a curva vai cair de agora por diante. Acho que a coisa Uhum. começa a engrenar uma normalidade dentro de pouco tempo, se Deus quiser, né? Eu imagino isso, sempre. Eu Muita... também quero acreditar com isso, eu também não fico muito apegado às informações todas, porque eu penso que é importante até a gente ressignificar o processo do viver também, né? As pessoas às vezes parecem ficar esperando tudo se acabar e para normalizar, de fato, as atribuições dos trabalhos e tal, para poder viver. E eu penso que a gente tem que viver todos os dias, né? A coisa de se orientar com aquilo que a gente quer fazer como propósito, o que a gente pode fazer mesmo nessas situações de isolamento, porque o viver é diário, né, Bica? Não é É, uma coisa que a gente faz quando só lá. se pode transportar, quando viaja, quando tá na rua, é algo que a gente faz com a gente mesmo, né? E cuidar de si é tão importante quanto cuidar dos outros. Então, eu Tu tenho falou. pensado muito nisso, né, nesse momento de reflexão individual também. Tu tá comentando aí meio do recriar-se, e eu acabo de sair de uma conversa com a professora Carmencita, e ela falando sobre os profissionais de educação. E foi impressionante, assim, porque eu tive uma conversa com a professora Lu e a Rose da Escola Primeiro Degrau, que lidam com a educação particular, escola privada. E agora com a Carmen, Uhum, falando sobre os profissionais de educação na escola pública. Os dois levaram um choque, não tem um choque maior ou um choque menor, os dois, uhum. né, os É, mercados. Foi um choque, de repente, professores que eram avessos à informática, né, o analfabete, eu sou orgulhoso de não gostar de computador, não quero nem chegar perto desse negócio. Cara, de uma hora para outra é o seguinte, tu tem que gostar, te apaixona por isso aí, que é a tua amanhã, ferramenta agora. a tua aula amanhã é com essa tela aí, neguinho. Amanhã tu vai falar com uma tela do computador. Com Tá, certeza. só que a escola pública teve um outro viés, assim, uma outra forma, um outro ângulo que me assustou muito, porque
os alunos que não têm acesso, tu não tem como forçar. Como é que tu vai cobrar um aluno de uma escola pública? Porque, cara, olha só, a escola pública, eles estão ajudando a organizar a cesta básica, a assistência básica para ter. Então, como é que o cara que está ajudando com a cesta básica, tu quer que esse cara acesse a internet? Não, sabe, não existe essa possibilidade de cobrança. Então, é um ano, assim, para destruir com corações e mentes, mas eu acho que muito, se tu olhar pelo outro lado, eu falo, cara, ok, vamos entender, vamos reorganizar nossa mente, vamos entender que, quem achava que não ia precisar de informática, esquece, o mundo é outro, o mundo mudou, tu não está em 1900, tem que gostar de informática hoje, ao menos o mínimo, o necessário para viver, né, cara? Tem que estar meio... Eu estou apanhando nos sistemas que o Arnaldo foi atrás, que o Marcinho foi atrás, eu não consegui entender o sistema, mas eu já estou conseguindo usar. Eu acho que é essa coisa da tecnologia, de fato, a gente acaba sendo um pouco engolido com isso, eu entendo a tua fala que às vezes a questão do gostar talvez seja um pouco traumática para muita gente mesmo, né? Porque às vezes as pessoas que tinham um trabalho de fato na própria comunicação, que é um trabalho direto, ele passa a ser uma interação com a máquina, né? Então, talvez não tenha o mesmo como a pessoa gostar, mas o fato é que ela vai ter que lidar com aquilo, né? Como tu falasse, eu vejo também uma nova transformação para isso tudo, e a questão até da própria desigualdade social, ela se reflete até no próprio distanciamento tecnológico, né? Então, isso ainda vai ser mais uma dificuldade para relacionar as acessibilidades e os tantos degraus que a gente tem de distância entre patamares da nossa população. Porque, como tu falas, na escola pública mesmo, tem várias situações, eu tenho amigos que são professores da rede pública também, relatando que tem pais que vão buscar o conteúdo impresso da escola para tentar minimamente fazer com que os filhos acompanhem aquilo e eles consigam participar, né? Então, a gente ainda tem esse desafio. Olá, senhor atrasado, bem-vindos aos Planetas de Netuno! Bom dia para vocês. Bom dia! Aproveitar que eu recebi aqui um pedido do Luiz Cláudio, que disse que nós não estamos no Face ainda. Ele disse, vocês estão no YouTube, mas não estão ao vivo no Face. Então a gente vai acertando aí nesse nosso piloto de estreia aí para ficar ao vivo no Face também, tá tudo certo. O piloto tá maluco, gente. O piloto, se ele perdeu o controle da nave, saiu voando por aí, a gente tá aqui, eu nem sei que planeta eu tô ainda, mas eu acredito que é Netuno. Diante das distâncias. Cara, eu escolheria Mercúrio, porque hoje eu tô meio retrógrado. Né? De Mercúrio retrógrado. Hoje eu tô meio retrógrado. Mas o senhor tá perdoado, ao menos por mim, porque o Cupcake tá show de bola, que coisa maravilhosa, parabéns, cara. Olha, tu tá na profissão errada, hein, cara, tu gosta do direito, mas, pô, a Débora tá implorando pra passar a receita pra ela aqui, a Débora eu não aprendi a fazer isso, cara. Que bom que vocês gostaram, gostou? Ganhou também da Tati, Arnaldo, teu Cupcake? Eu ainda não ganhei porque a Tati tá de plantão ainda, então eu tô bravo contigo, porque ainda tá atrasado e eu não comi o Cupcake ainda, então... Até o Cupcake tá atrasado, que fracasso, né? Que fracasso. Mas parabéns, a gente estava falando a respeito dessa ação, né, e da importância de a gente conhecer a realidade também dos profissionais da saúde e fazer esse ato bonito que vocês fizeram também de homenagear alguns desses profissionais, né, pelo menos o pessoal do hospital, né, são muitos outros profissionais da saúde, até na própria cidade, né, dos postos de saúde, o pessoal que faz o acompanhamento familiar, tem muita gente envolvida também nessas acessibilidades, o pessoal do Corpo de Bombeiros, né, o SAMU também. Então, a saúde, ela é algo bastante importante e a gente se dá conta, às vezes, dessas situações só nas emergências, né? Talvez até por isso que as pessoas tenham que se importar mais com a saúde enquanto a gente está saudável, né? Porque depois que está doente, não é mais a gente que cuida dela, então... A saúde que nos leva, né? Não, cara, então, a gente... Naturalmente, o Alexandre, da Confeitaria Laguna, né, que topou a ideia, na verdade foi ele que propôs. Que legal. Parabéns também, Alexandre, muito bonito, cara. O Alexandre é um amorzão, né? Então, muito querido.
mas o que rolou, na verdade, é que a gente precisava fazer como se fosse um TCC, né? A gente não consegue abraçar tudo, então a gente buscou fazer um recorte representativo, né? Que afinal de contas era o Hospital de Laguna. Deu um trabalhinho, mas foi muito gratificante, assim, não era... O trabalho foi muito menor do que o prazer que a gente sentiu, assim, de proporcionar... E frisar a data, né? Eu acho que mais do que nunca a gente fica aí pensando... merecendo comemorar, ou melhor, memorar o Dia Nacional da Saúde, que, inclusive, ele menciona a data do aniversário do Oswaldo Cruz, né, que também participou de um momento de negacionismo, então, um presente, né, é verdade mesmo. A revolta da vacina, tipo, o coronavírus é a nossa varíola, né, o coronavírus... E as pessoas negando, inclusive, né, o acesso até à proteção, né, como Exato. negaram a receber a vacina dele, né? Quem que vai querer receber um corte no braço? Então, teve todo aquele... ele que apontava uma teoria de que, por exemplo, a febre amarela, ela era transmitida por mosquitos, e não, eles achavam que eram roupas sujas e tal. Não, isso é tudo bobagem. Isso é só uma bobagem. Enfim. Mas que são, e eu acho que nós vamos daqui a pouquinho, cara, assim, pouco tempo mesmo, porque a tecnologia hoje é outra em relação ao tempo do Oswaldo Cruz, né? A gente vai estar vendo que lado tem mais razão nessa briga ideológica sobre medicamentos, vacinas e possibilidades de tratamento e tal. Então, eu acho que daqui 1, 2 anos, cara, por exemplo, nós vamos estar achando o nosso momento talvez ridículo, né? Não tenho dúvida. Mas tomara que esse seja o ápice. Eu quero um planeta melhor. Deus que me livre. Mas eu não tenho dúvida que a gente vai olhar para o passado e vai falar assim, cara, os caras não sabiam controlar transcriptase reversa do vírus para tentar reproduzir um antígeno, entendeu? Volta um pouquinho, Ronaldo. Não sabiam o quê? A transcriptase reversa. Obrigado, professor. Isso é a alegria de participar do programa com doutores, né, meu querido? Dá licença. Cara, que honra do... Pô, o Arnaldo... Vocês parem com isso, cara. Na real, assim, a ideia da gente poder fazer essas conversas é exatamente para essa troca toda bastante multidisciplinar, né? A gente agradece até o pessoal que está entrando online aí para compartilhar dessa nossa mesa redonda aqui, que é exatamente a ideia do Miscelânea. O Marcinho vai explicar para a gente um pouquinho até mais da referência, mas eu que sou um lagunista e já ouvi falar do Miscelânea, me sinto sentado mesmo num dos banquinhos, tomando um sorvete, trocando ideia com o pessoal, como se fosse algo bastante despretensioso, que é algo que até eu busco fazer isso aqui na livraria, né? As pessoas chegam aqui e acaba virando, às vezes, meio sala de bate-papo, né? Então, isso é muito legal. Deixa eu passar aqui. Gui Preus, querido poeta, músico, gente boa pra caramba, tá conosco aí, mandou... Legal, Gui. Tá fora do site também. Eu digo, tá bom, Gui, vamos trabalhar. Tá fora do site também? Não posso acreditar. Vocês estão só no YouTube. Beleza, vamos avisando aí. É por isso que é piloto, né? Né, no programa, assim, físico, né? Já pensou que tá explicando isso na frente de alguém? Não, segura aí que eu já vou arrumar. Arnaldo, você como programador, né? Essa é uma versão um programador falido, tá vendo? Se o cara vivesse da programação, eu vou ali ver se eu consigo resolver isso. É a versão beta 01, calma, tá tudo certo. Certo. Enquanto isso, eu vou aproveitar a dica do Arnaldo, Marcinho, para a gente falar da ideia é um projeto muito legal, assim, da gente ter essa interação, esse bate-papo sobre coisas interessantes, sobre coisas que digam respeito ou não, né? Às vezes até sobre futilidade, sobre distração e diversão, enfim, dica de cinema e mas e aí fomos conversar aí com o Marcinho e com o Arnaldo, e quando se estava falando sobre nomes, eu falei de um sonho antigo, né, de um programa que pudesse misturar tudo, e era Miscelânea, um projeto de faculdade. Quando eu falei Miscelânea, eu queria que tu, Marcinho, agora como o lagunense do grupo aqui, explicasse o que é que te tocou o coração quando a gente falou desse projeto aí. Cara, até eu estive conversando agora há pouco com o seu Márcio, meu pai, sobre isso. Eu peguei já a Miscelânea tardiamente, né? Mas, assim, naquela ideia de condicionamento, de adestramento de criança, na época, meu pai sempre me levava na Miscelânea depois de assistir a missa, né? Então, vamos lá, vamos na missa para depois ganhar um fandango. Era essa a ideia.
Então eu fui adestrado dessa forma, né? Indo da miscelânea, mas eu estava conversando agora há pouco com meu pai, ele estava comentando comigo, a miscelânea, além de tudo, além de ser uma sorveteria e tal, que as minhas lembranças de criança eram essas, né? Onde eu tomava sorvete de uva, de butiá, eu acho que eram sabores que eu sentia, essas são as lembranças que eu tenho, onde eu comprava bala americana, mas era um ponto de encontro que ficava hoje ali na rua 15 de novembro, que quem conhece Laguna vai se identificar ali, é a rua que desce do Jardim, né? Onde hoje é um calçadão, justamente. Eu lembro que tinha um meio-fio, cara, sei lá, ele tinha uns 40 centímetros de altura, parecia um palanque, mas passavam carros naquele espaço. Mas era um ponto de encontro de toda a juventude, era onde o pessoal se encontrava, e eu lembro de um baleiro, assim, eram essas lembranças que eu tinha, mas como eu falei, meu pai estava comentando que as pessoas, ele lembra da miscelânea da infância dele, só para tu teres uma ideia, entende? Então a minha ida na miscelânea, ela é muito posterior, eu até gostaria de quem estiver nos ouvindo e ter essa memória afetiva também daquele espaço, que se pudesse nos mandar mensagens, ou se tiver fotos antigas, conte para nós qual foi a sua experiência que teve na miscelânea, descreve, a gente consegue de repente montar junto esse quebra-cabeça, né, da memória, né, que toda essa memória afetiva acho que está dentro de grande parte da população hoje ainda presente, muitos naturalmente que viveram naquele lugar também já não estão mais não mais conosco, mas acho que todo mundo que passou por ali pode ter uma pecinha de quebra-cabeça para acrescentar nessa história toda, né? Essa construção da nossa memória, isso é muito legal, Mas os pecados, né, que se cometem em algumas cidades de se perder certos lugares que foram referências, assim, né, cara? Um lugar desses tinha que ter sido feito um esforço para se manter, porque são gerações ali, e especialmente numa cidade histórica, numa cidade com tanto patrimônio histórico. Pois é. Não, essa construção era importante, né, a ser feita. Eu até fico me perguntando, poxa, porque é um nome tão bom, sabe? Miscelânea é um sinônimo de diversidade, e muitas vezes a gente faz uma ligação imediata à diversidade LGBT, até por isso que também a gente utiliza as cores do arco-íris, não simplesmente também para que o campo LGBT se sinta contemplado, incluído nos nossos debates, né? Eu acho que esse espaço é aberto, é para todos, mas é que quando tu tens a decomposição da luz, tu realmente monta esse arco-íris, então, sei lá. Ih, cara, foi bem piloto mesmo, porque é problema do YouTube. É mesmo? Precisa mudar a configuração no YouTube para poder reproduzir em outros sites. Eu também não sabia disso. Mas então a gente já está no site? Não, a gente não tá, porque precisa corrigir no YouTube. E aí eu não sei como é que faz para corrigir no YouTube ainda. Então isso foi bem pra gente ver os problemas disso tudo. Mas eu não tava aqui, tu tava explicando pra gente do Miscelânea já, não? A gente comecei a falar um pouquinho da história da miscelânea. Piloto é piloto, né, amigo? Na verdade, não era para ser chamado de piloto, era para ser chamado de kart, na verdade, sem piloto. É um sketch. É um sketch. Uma mistura, porque ou nós somos muito audaciosos, ou a gente é louco, né, cara? Porque, assim, nunca se faz um piloto no ar, né? O piloto é o claro. Que o cara faz na gaveta. E aí ajusta depois. Mas essa é a ideia. Aliás, quem está nos ouvindo e quiser apoiar o programa, a gente já agradece de antemão aí o apoio do StreamYard, que está nos apoiando nesse momento, com a sua plataforma aqui. A gente já tem o nosso patrocinador no canto direito aqui, vocês podem ver StreamYard, que apoia esse canal, miscelânea.tv. Ó, meu querido colega que está louco para ser convidado, mas nesse momento não convide, o Luiz. O Luiz está mandando aqui, ó, miscelânea é sinônimo de sorvete, diz ele. É tipo isso. Multicolorido. É tipo isso. O Luiz é um apaixonado por história, um cara também, eu já digo que ele é um historiador, ele é um apaixonado por história da Laguna, e de Laguna, desculpa, o da Laguna escapa às vezes na pressa. É da Laguna, querido. E o Luiz falou
dessa referência que era o Miscelânea, assim, uma das poucas vezes que a gente falou, e eu nunca tinha me dado conta. Quando a gente conversou com o Marcinho, né, Arnaldo, que daí o Márcio contou pra gente o que significa o lugar Miscelânea, o que foi a Miscelânea, disse, pô, então fechou todas, cara. É o que a gente quer, uma mistura, é um programa que pode tudo, né, desde que, claro, mantenha-se uma linha de conduta e de respeito, enfim, a gente vai abrir espaço para uma série de abordagens, mas e ainda tem essa referência com Laguna, então fechou todas, cara, tá bem dito aí, tá bem bacana. Pode, por exemplo, o cara exibir uma porcelana chinesa para mostrar que é chique, né, cara? Enquanto isso aqui é para que a gente possa tomar uma bebida quente também, se esquentar, é bom, né? E se hidratar também, né? Qual é o tom da torra do teu café hoje? Eu tô tomando um chá, cara. O meu chá aqui é um chá preto, né? Então ele tem uma coloração mais intensa. E o chá preto, ele também é legal porque o chá também tem toda uma história com relação ao chá, né? O chá, obviamente, tudo aquilo que se faz da infusão da Camellia sinensis, que é uma planta, e às vezes as pessoas chamam de tomar um chá, mas elas se esquecem que o que é chá é a Camellia sinensis. O resto são infusões, e a gente pode fazer infusões de qualquer outra coisa. Né? Então, quando a gente vai falar, a gente não vai tomar um chá de erva mate, né? A gente vai tomar um chimarrão, né? Então, existem nomes específicos para essas coisas também. Então, quando ia se buscar nas Índias orientais, né? No Oriente, o chá que era tão valioso, exatamente era essa conexão com a Camellia sinensis. Então, o conhecimento do chá, ele foi sendo repassado para a Europa e principalmente para a Inglaterra, né, que fez muito dessa busca por condimentos, tinha uma relação muito distanciada da cultura do próprio chá oriental. E aí, o chás, da mesma forma que o café no nosso país, também tem várias formas de processar o chá. Então, tem as folhas que são colhidas logo no começo da safra, as folhas que são colhidas no meio da safra e as colheitas tardias. E aí existe uma série de processos de fermentação dessas folhas, de acordo com o processo da colheita. E aí que faz com que a gente tenha o chá verde, o chá preto e o chá branco. Né? Então, tem essas relações, inclusive, com a fermentação da própria planta, né? E isso, é claro, né, é milenar, da mesma forma que a própria cerveja e todo o alimento, né, o pão, eles são relações de interação com mais organismos e micro-organismos, né, às vezes até com a forma de se trabalhar aquilo. Então, os orientais empilhavam as folhas inteiras, e aí tem um tempo adequado para poder revolver as folhas e poder fermentá-las de forma homogênea. Então, todo esse aspecto da cultura do chá, quando ele foi, inclusive, surrupiado pelos europeus, né, como iguaria, se desconectou o processo da ligação daquele alimento, né, de certa forma. Porque isso também é culinária, né? A gente brinca que a gente vai da culinária à sociologia extraterrestre, mas é porque, de fato, ao mesmo tempo que é um alimento, tem a relação de opressão econômica, de uma relação de apropriação cultural desrespeitosa, de certa forma, né, de banalização de algo que se faz uma cerimônia. É tipo eu pegar o teu mate e mexer na tua bomba, tu vai ficar feliz? Não vai. Não, dá briga, né? Então. A primeira vez que eu peguei o mate do gaúcho, eu fui ajeitar uma bomba assim, o cara ficou muito bravo comigo. Não mexe na minha bomba. Eu falei assim, que é isso, cara? Tá louco, cara. Tu tá falando dos ingleses e é uma coisa impressionante o que eles já fizeram na história, né, cara? E passam hoje por um povo mais bonzinho, ordeiro, um povo... Cara, a história dos ingleses... Tu tá falando do chá, e eu tô lembrando da história do sal na Índia, né, cara? Que coisa... Então. Cara, como é que os caras com aquele litoral gigante, a população era obrigada a comprar o sal deles? Era uma coisa maluca de se entender, cara. E isso tem tudo a ver com o processo cultural, né? Que é até um pouco do que a gente vai abordar hoje, né? Que vai acabar chegando aqui, né? Uma coisa que a gente tinha projetado abordar no programa de hoje, né, cara? Porque a gente vai dando volta e não chega na história, mas é muito bacana isso, cara, é muito legal. E eu adoro esses parênteses que levam a outro assunto, assim, é muito massa. Legal. Tem mais para vocês aqui, ó, a galera no meu WhatsApp aqui tá acompanhando do jeito que dá, cara, tô adorando isso.
Quem deu uma picadinha que não estava conseguindo, mas agora vai seguir, Doutor Laércio, da Casa da Dindinha, né, cara? Ó, que legal! Que bacana! Seja bem-vindo aí, doutor Laércio. Show de bola. O grande mestre boizeiro. O professor Laércio é uma das figuras mais doces, assim, que eu tive a oportunidade de interagir, assim, nesse processo de ter trabalhado com cultura e tal. Uma sabedoria, ele estuda teologia e é uma pessoa que consegue ter uma profundidade no pensamento religioso cristão dele e vai muito longe. E ele vê a religião cristã de uma maneira linda demais, assim. Que legal. É muito bacana, é muito bacana. Eu tive o privilégio de conhecer o professor Laércio lá no Ribeirão, quando eu fui junto com o professor José Antônio, a gente foi fazer um trabalho do Instituto Boto-Flipper na época, e foi quando eu acabei conhecendo o trabalho cultural deles também lá no Ribeirão, foi muito legal, né? E recentemente até dei aula para o filho dele, é engraçado, né? Vão mudando as gerações, né? E dei aula de botânica para o filho dele também, foi muito legal essa conexão. Eu não sabia que era filho dele, fui conhecê-lo numa outra apresentação que estavam juntos, e aí ele disse que era o filho do professor Laércio. Falou assim, que legal, né? Uhum. Essa coisa, né, de como também vai se repassando esse aspecto cultural ao longo das gerações e aprendendo também, né, isso. A gente está num momento também de muito esquecimento do aspecto cultural, né? Então, quanto mais a gente consegue fazer as memórias e talvez o Miscelânea seja um pouco isso, nesse sentido, né? De agregar um nome a uma história do passado. É verdade. A gente estava falando com o Marco na hora que tu saiu para dar uma olhada ali sobre isso, sobre estarmos numa cidade histórica, uma cidade com tanta história que permite que certas referências sejam perdidas com uma certa facilidade, assim, né, cara? Eu acho que a sociedade de Laguna ainda não acordou para a importância de manter essas referências, cara. Nós temos um patrimônio que ninguém mais tem em Santa Catarina, cara. Talvez no Brasil uma outra possa ter, mas aqui em Santa Catarina nós temos um patrimônio gigante para falar. Aliás, quem vai falar mais de patrimônio é o Marcinho. Espero que ele fale, né? Agora sobre... Antes de qualquer coisa, eu acho que a gente chegou no ponto que eu gostaria de chegar. Eu vou trocar o nome, eu vou trocar de extraterrestre para alienígena. Alienígena. Tá? O que acontece, olha só como tudo faz sentido. Tá? Alienígena é aquilo que não é daqui, né? Então, o que acontece muito, sobretudo, é uma coisa que acontece bem interessante, por exemplo, você percebe que os lugares onde existem essas tradições culturais mais vivas, elas, por exemplo, são lugares que são mais remotos, são lugares que muitas vezes eles têm uma dificuldade de acesso por meio rodoviário, ou às vezes tu tens uma estrutura de telecomunicação um pouco mais precária, de modo que essas tradições que são mais antigas, sei lá, elas ficam mais preservadas, porque não existe tanta interferência daquilo que é da cidade. Uma coisa que é interessante nesse propósito é você perceber como acontece a referência dos moradores do interior de Laguna, né, quando se referem ao centro histórico, ao centro, Mar Grosso, etc. Também acontece com o pessoal que mora na região da ilha, o fato de eles se referirem a essa parte da cidade como a cidade, ou a Laguna. Isso. Ou tu vai morar, tu estás indo lá para a Laguna, ou tu estás indo lá na cidade. Então, existe esse distanciamento que, de certo modo, foi bom para preservar isso. Por outro lado, tornou que essas comunidades sempre foram mais carentes, às vezes mesmo invisíveis, né, aos olhos do poder público durante o tempo, né? Então, até isso é uma interessante de um lado muito positivo, né, por conta dessa preservação dessas tradições, mas por outro lado, enquanto você tem tradições orais que são passadas aí de geração em geração, né, do fogo da história, da fogueira, onde todo mundo fica ali no entorno escutando as lendas e essas coisas vão se perdendo agora que os alienígenas começam a chegar, né? A tecnologia, a pessoa que vem, por exemplo, tu vem... Quem nunca, sei lá, quem mora no interior, acho que viveu um pouco disso.
de onde tu vens? Nossa, tu mora lá em Porto, né? Daí, tipo, Porto Alegre. Ou tu mora na capital, em Florianópolis. O Ribeirão, por exemplo, tem uma tradição que eu acho muito interessante de empreendedores aí que foram viver a vida em São Paulo e trouxeram para cá o serviço de bar, o serviço de garçons, trabalhando como garçons em São Paulo. Vou citar, por exemplo, o Rogério, do DEC, acho que o Zaga também, ali do Status, ele morou um tempo em São Paulo também. Então, cara, o Zé do Destaque também, se eu não me engano. Então, eles moraram em São Paulo e voltaram para cá, fizeram uma grana lá e conseguiram montar o seu negócio aqui com essas novas tradições. Então, acaba se perdendo um pouco por causa dos modismos, né? O mainstream chega com tudo. Então, é uma luta, né? A manutenção das tradições e da guerra do patrimônio, das memórias, é um espaço de disputa, de fato. Eu acho que é isso. E outra coisa também que é problemática, até, de certa forma, são invenções de tradições também, né? Coisas que passam a ser até reconhecidas por esse isolamento como se fosse algo restrito, mas porque acaba tendo já uma adaptação do processo cultural que foi se perdendo por quem olha, né? E a gente também está num momento bastante crítico da história que é exatamente de perda da referência de quem conta a nossa história, né? E a gente está muito acostumado a ler a história através do olhar de quem sempre repassou a história, né? E esquecendo que existe uma diversidade de olhares para construir o que seria a história a ser dita. Então, eu até vejo essa coisa de preservação do patrimônio com esses isolamentos como algo que é importante para o patrimônio, né? Mas, às vezes, se a gente for avaliar a relação sociológica com aquele viver do patrimônio, ela só é importante para quem vai observar aquilo, né? Porque quem está vivendo aquilo está vivendo exatamente o descaso e o desleixo que acaba sendo por não ter acesso às outras trocas que acabam acontecendo. Então, é super complicado isso, né? Até no sentido de se conseguir, até uma cidade pequena como a cidade de Laguna, que ela é pequena populacionalmente, mas bastante pouco povoada, no sentido de que ela é muito espalhada, então a gente acaba tendo ainda um hiato maior ainda com essa coisa do que é fato da Laguna, né? Como a coisa de que o pertencimento às micro-adaptações que acabam acontecendo desde o pessoal do Estreito, do Perrichil até a Cigana no Farol, e, né, se a gente for pensar, tem gente, e se a gente for pensar, não, né, o Instituto Botflipper, que eu faço a coordenação lá das atividades, a gente já fez um trabalho muito bonito que foi de levar a fala do Boto, né, e a particularidade desse patrimônio natural para as comunidades, e muita gente sequer conhece o Farol de Santa Marta, né, e a gente está falando das pessoas da cidade de Laguna. Então, existe também um desconhecimento tanto dos patrimônios como dos próprios rituais que já se perderam há muitos anos, né? Então, é um processo difícil ainda para a gente conseguir aproximar relações tão perto, né? Se a gente for pensar, né, que a gente está dentro da mesma cidade, um único ônibus ou 2 ônibus a gente consegue ir de qualquer ponto da nossa cidade até o outro, e às vezes é o que limita pessoas a conhecerem espaços distantes da sua própria cidade. E em contrapartida, a gente tem a internet que o cara consegue dar um clique no Google Maps e acessar em tempo real no meio da Times Square, lá em Nova York. Eu conheci a Sibéria esses dias, estava super frio. Então. Né, exatamente, eu fui para Bangkok esses dias para ver como é que tava lá de novo, né? Essa coisa do isolamento lá, né? Tipo, não tem ninguém na rua, e acessar uma câmera 24 horas e ir na rua, assim, é uma loucura, né? Então, a gente, sem dar um passo, a gente consegue acessar qualquer lugar do mundo, mas, ao mesmo tempo, isso torna um distanciamento do que é, de fato, conhecer o lugar, né? A gente talvez só reconheça ele, né? Com a tecnologia. E isso é talvez o grande desafio com a coisa do patrimônio, né? De significar aquilo como algo importante. Porque se eu só tomo nota do conhecimento daquilo, não necessariamente eu
eu consigo significar a importância dessas coisas. Então, e como tu falas a coisa do patrimônio, né, Márcio, é isso, tem a coisa do patrimônio dentro das suas múltiplas facetas de todas, né? Justo, exatamente. Por exemplo, vou pegar um exemplo de um texto clássico do Peano, que a gente estuda na área do patrimônio. Ele faz um exemplo muito interessante de uma catedral em Milão, né? E tem uma senhora local ajoelhada dentro da catedral, fazendo a sua oração, se conectando ali com o transcendental, ok? Aí, de repente, no meio desse processo, chega um guia turístico acompanhado de 15 coreanos, apresentando todas as características arquitetônicas daquele espaço e tudo mais. E aí tu tens as dimensões daquele espaço, né? Por exemplo, enquanto a senhorinha local ela utiliza a igreja como um espaço de conexão com o divino, os coreanos estão olhando para os aspectos arquitetônicos. Então, por exemplo, tu tens aí dimensões simbólicas, tu tens inúmeras dimensões dentro desse patrimônio que elas podem ser fracionadas, né? Eu não vou ingressar nesse tema agora, que eu vou falar bobagem, assim, que eu realmente não me recordo. Mas só citando esse exemplo, que vocês percebem que pode haver um significado totalmente diferente para circunstâncias distintas. Vamos supor, vou visitar o Farol de Santa Marta. O que é o Farol de Santa Marta para quem vive naquele espaço? Por exemplo, para o pescador artesanal, de onde ele tira o ganha-pão dele. Por que preservar, de fato, aquele meio ambiente e aquele socioambiente, melhor dizendo, para que ele continue fazendo a sua arte, né? Então, porque fora daquele espaço, ainda que, supondo que ele tivesse outras oportunidades, ele pudesse seguir outros caminhos, mas aquilo é uma coisa de tamanho valor, e a partir do momento que, vamos supor, seu pescador, eu vou pagar 2 milhões de reais para comprar o teu ranchinho da tua canoa. Aí tu vai lá e coloca ele para morar num condomínio em São José, sei lá. Sim, ele completamente desconectado da referência dele. Ele se torna totalmente desconectado, ele não é mais quem ele é. Ele deixa de ser realmente quem ele é. Então aquilo, ele acaba mexendo no que ele reconhece como sendo uma vida digna para si mesmo. Talvez algum operador de ações do mercado financeiro vai olhar assim, olha só como podem viver aqueles pescadores à beira do mar, não sei o quê. Aquilo lá não é da mesma forma, o olhar do pescador para esse cara, né? Exatamente. Então, tu tens as questões de mediação, por exemplo, que cabe muitas vezes a quem estuda patrimônio, às vezes, demonstrar como aquela técnica é tão relevante para determinado campo. Por exemplo, a gente fala mediação em patrimônio, muitas vezes as pessoas entendem como uma mediação externa, que seria demonstração. Olha, pessoal, vocês estão vendo isso aqui que a gente está mostrando para o visitante, para o turista, digamos assim. Isso aqui é a Anita Garibaldi. O que é a Anita Garibaldi? Assim, assado. E aí... Não, já caiu o cúmulo das pessoas, falou assim, tem a Anitta, a estátua da Anitta. Aí o cara falou assim, a Anitta tem uma estátua aqui. Eu falei assim, a Anitta. Aí o cara falou assim, não é possível que já fizeram até estátua da Anitta. Achando que era cantora. Mainstream, essa foi boa, hein, cara? Esse é o mainstream, né? Uma placa de bronze com a letra da música que ela canta ao lado. Total. É um horror. Então, mas só para concluir esse ponto, mas a mediação muitas vezes ela é feita de fora para dentro também. Um mediador em patrimônio muitas vezes vai reconhecer aspectos que são relevantes dentro do campo científico para demonstrar, olha, cara, isso que tu fazes, ninguém mais faz, então tu precisa realmente entender como tu tens valor de ser o detentor desse saber, por exemplo, né? Tratando, por exemplo, de patrimônio imaterial, né? Muitas vezes a gente pensa patrimônio prédio, edificação,
acervo e etc. Mas muitas vezes são coisas que são intangíveis, né? Modos de fazer, de viver, celebrações, que podem muitas vezes ser ricas para a humanidade, não somente para um determinado segmento geográfico, né? Do Rio Grande do Sul e me envolvi um tempo com a cultura gaúcha lá e nesse aspecto, por exemplo, que tu está falando, a gente viu um trabalho de resgate estava praticamente morto, não se fazia, não havia um registro de culturas, de danças, de músicas folclóricas, né? Até que Paixão Cortes e Barbosa Lessa foram correr o estado inteiro para falar com os mais antigos e ter ao menos o registro dessa tradição oral, né? Que foi passada e tal, e eles foram registrar. Então, tudo que a gente conhece de movimento tradicionalista gaúcho, com registro, com fundamento, começou lá com esses caras, lá com Barbosa Lessa e com Paixão Cortes, meio que na luta, pelo que tu está falando do alienígena, na luta para não deixar o alienígena tomar conta de tudo, porque o Rio Grandense, lá em 1940, queria ser cowboy, cara, queria falar de norte-americano. A cultura americana chegando, na época era a cultura francesa, na verdade. A cultura francesa chegando com muita força, a cultura europeia com muita força, e os caras estavam perdendo. E daí esses dois, mais 8, foram 8 estudantes iniciais, 8 estudantes do Colégio Júlio de Castilhos que se juntaram lá para fazer uma semana farroupilha, botaram o cavalo no centro de Porto Alegre, foi a primeira, sabe, vamos homenagear os antepassados. Cara, teus antepassados erraram, cometeram erros, cometeram crimes, lidavam com escravos, né? Tinha problemas de falta de valorização da mulher. Hoje a gente olha e vê uma série de erros dessa rapaziada lá de 200 anos atrás. Mas, bicho, são os teus antepassados, eles têm uma história para contar, né, cara? É melhor do que ficar homenageando lá o Apache. Nada contra o Apache, acho que é bacana, mas se a tua cultura estiver preservada, tu pode homenagear qualquer outra cultura do mundo também, cara, mas valoriza essa tua história. E o que tu tá falando, eu acho que é muito disso, assim, de alguém que consiga documentar para preservar. Nós aqui em Laguna, agora voltando para cá, para nossa seara, nós estamos perdendo os últimos caras que fazem canoa, né? Canoa mesmo, com um pau só, né? Que vão esculpir a canoa. Eu não estou vendo escola disso, eu não estou vendo uma geração nova chegando aí para manter essa história. Como é que faz isso? Como é que funciona? E tantas outras, né? Eu citei a canoa, mas logo daqui a pouquinho, com o jeito que está evoluindo, não vai ter o tecelão, não vai ter o cara da tarrafa, não vai ter o artesão. Então, essas coisas que tem que ser registrada, valorizada para que se perpetuem, para que fiquem aí para mostrar, né? Quer ver um exemplo? Ou pelo menos para reconhecer, né? Fala aí, Marcelo. Não, só uma pontuação antes do Arnaldo retomar. Mas um exemplo de forma de preservação ou de registro de saber, eu vi uma coisa que fica bem notável, assim. Por exemplo, as benzedeiras, né? Quantas benzedeiras vocês conhecem? Poucas. Nossa. E cada vez menos. Aqui em Laguna, 4 só. Eu tenho poucas recordações de benzedeira. Minha avó era uma benzedeira. Né? Olha só. A minha avó, a dona Turquesa, ela era uma conhecedora das plantas. Ela falava, chá de quebra-pedra. Ela provavelmente falaria, contra coronavírus, toma cloroquina. Ela ia falar assim. Não, isso ela não ia falar, ela ia dar alguma planta mais eficiente. Então, chá de camomila, meu filho. Não, cloroquina não toma, não faz efeito. É química. Toma água tônica. Aí, no final das contas, o que eu estava falando, desculpa a brincadeira, mas... desculpa a brincadeira. Foi mal aí. Mas o livro... O cara achou que estava numa mesa formal agora, ele esqueceu que está sentado no banco do miscelâneo. Data Vênia. Então, Data Vênia. Eu vi uma... Aí... Como? Se tu puxar o jurídico, nós aí vamos quebrar. Aí quebrou tudo, deu. Não, deixa pra lá. Mas eu vi um livro de benzeduras. E tu vê, as tradições, muitas vezes, elas podem ser transmitidas dessa forma, né? Através de livros, de tu pegar um escritor, um pesquisador, que vai lá, olha, dona Sinha, o que a senhora tem de benzedura aqui para torcicolo? Eu pego o galho de arruda e não sei o que lá, e falo, olha, não sei o que, e vai e faz a sua reza. Então, isso pode ser objeto de um registro escrito.
porque pelo menos tu tens um material para... Aquilo pode, sei lá, questão de juízo de valor, cada um pode exercer um. Para mim, aquilo talvez não tenha uma utilidade, mas eu entendo que aquilo é um registro de valor de uma memória Eu entendo essa coisa do registro mesmo, é porque o fato é a diferença que também existe entre o que a gente quer preservar, né, que fala um pouco do Bica, no sentido de que é fato, a cultura de esculpir a canoa no pau só, ela já se acabou, até porque a própria conservação das matas e do acesso para as árvores que se buscava para fazer essas canoas já não é mais o objetivo de por que se fazia canoa de pau só, né? Então, a própria estratégia do pescar também se massificou por uma série de outras institucionalizações do próprio pescador, a coisa de tentar regrar também as atividades, a coisa do dano ao ambiente, né? Então, todas essas questões também começam a entrar em choque com os processos culturais também, né? E da mesma forma com aquilo que, como colocasse, a demanda de se fazer o registro e talvez se inteirar ou entender das relações de como culturalmente elas eram, é para que de fato se entenda o aspecto social daquilo. A própria farra do boi, há 200 anos, era uma festa, né? Exatamente. Então, não porque ela hoje é entendida com aspecto social e humanitário e do direito dos animais, que a gente há de buscar uma nova ressignificação para isso e restaurar esses processos culturais. Mas é um processo cultural? É claro que ele é. Né? Então, a questão maior é exatamente como que a gente registra essas coisas, até talvez com a escassez de fala por quem fazia o próprio rito da farra do boi, né? E talvez a gente não precise nem muito longe para significar processos culturais que não são proibidos, mas que, por exemplo, deixaram de perder um pouco do sentido até pelo acesso do meio digital, né? O lance de malhar o Judas, né? A coisa de prender o Judas no poste e atear fogo nele, coisa de criança, assim, né? Eu acho que vocês brincaram disso também, né? Eu não conheci isso adulto, que eu fui ver matérias. Onde eu me criei não se falava em malhar o Judas, assim. Em Santa Catarina isso é bastante popular, pelo menos na região litorânea, né? Então o Marcinho deve ter malhado o Judas já também. Cara, eu tô tentando puxar, sim, mas eu não tenho recordação exatamente. Eu acho que eu tô velho, então. Mas, enfim, processos que são perdas de referência já também, né? Porque até, se a gente for pensar hoje, atear fogo numa mimetização humana é um pouco bárbaro, né? No sentido de chocar qualquer pessoa que visse aquilo, uma criança com um pedaço de pau, com prego, batendo um boneco de pano e atear fogo nele, sabe? O negócio é bárbaro. Mas, ao mesmo tempo, é replicar também um cerimonial religioso, né, cultural, que tinha a ver com essa coisa da traição, né, e de, vamos malhar o Judas, né? E, enfim, mas que pra gente criança isso não tinha mais esse simbolismo, era um simbolismo de fazer a farra, né, de até extravasar, de certa forma, um ódio a algo que nem se reconhecia de fato, né, mas que se corresponde talvez a uma celebração daquilo que se almeja ter como relação social também, né, coisa de igualdade, de respeito, de manutenção de coletividade, enfim, tal qual são os ritos culturais dentro desse patrimônio imaterial, principalmente, né? Porque desde a benzedeira até um rito cultural, como, por exemplo, o boi de mamão, eles são desde o individual ao coletivo, né? Porque ele se repassa dentro do imaginário social também, né? Que reconhece aquela pessoa como um ente cultural que mantém aquele conhecimento, né? Detentora daquele saber, né, daquela prática, enfim. Sim, é bacana essa ideia, porque no primeiro momento todo mundo gosta, nós três falando assim, todo mundo gosta de cultura, todo mundo quer aprender um pouco mais. E aí, ao mesmo tempo, o Arnaldo traz uma análise que mas nem tudo que é cultura é sadia, né, cara? Nem tudo que é cultura vai ser perpetuada. Não, tem coisa que vai morrer e não tem o que fazer, não adianta tu lutar contra, né? Tu tá falando aí da
Eu conheço ainda gente apaixonada pela farra do boi, né, cara? Gente que quer brigar com a polícia porque não aceita o fim. Da mesma forma, eu quase apanhava aí quando eu fazia cobertura de rodeios gaúchos e eu dizia, cara, vocês aproveitem porque isso aqui tá acabando. A gineteada, né? Eu não sei como é que é, mas eu sei que os caras amarravam o testículo do boi lá para o bicho ficar bravo. Uhum. Tipo, é tortura, né, cara? Eu acho bizarro também, mas é isso, fez parte de um processo de por que se precisava ter um bicho bravo para laçar ele, porque depois, numa situação real, o cara ia precisar daquilo, né? Mas aí a coisa vai também perdendo esse significado, né? Porque o cara hoje precisa ir pegar um búfalo, um boi bravo no meio do campo, né? É rara essa situação, então ela não se repete mais como um aspecto real, né? É curioso, sabe, que apesar de tudo, tu ainda tens, dentro do campo do direito, inclusive, tu tens uma relativização do direito dos animais dentro para a preservação do patrimônio cultural. Tu tem uma pontuação nesse campo. Por exemplo, existe argumento positivo de que sim, pode ser feito a farra do boi, por se tratar de uma tradição cultural, desde que houvesse um registro, aí do ponto de vista, não registro de papel, até queria depois fazer essa diferenciação, registro como forma de preservação, com processo de registro e tudo mais. Não defendo isso, não faça a farra do boi. Não, mas isso hoje, Márcio, tem coisas que vão durar mais um tempinho, mas a gente sabe que ali na frente, conforme a conscientização for aumentando, conforme o zelo com animais for aumentando, ali na frente, quer dizer, ginetear em cavalo, tu não faz essa tortura que o Arnaldo comentou, não se faz isso com o cavalo, são cavalos que são quase que preparados para serem gineteados, cavalos que eles chamam os aporreados, né, cavalo que não... Como chama? Falhou a internet do Bica. Beleza, bacana, bota ele que Ô, Bica, tu tá todo picado aí, cara. Cabeleireira, invadiram a tua casa aí, tipo, picaram todo o teu cabelo aí, cara. Alô? Alô, aporreado. O cavalo aporreado é o cavalo que não deu toma. Ih, falhou. Mas essa coisa mesmo do próprio aspecto de treinamento dos animais, né, ou sei lá, de seleção, essa coisa de ver os animais preparados, né, praticamente para isso. Claro, são discussões que elas avançam dentro da coisa da moralidade, mas dentro do... aqui tá picando para mim, não sei se o Márcio tá. Tá picotando também, tá, vai... Mas eu acho que é um pouco isso também, né, de como que a sociedade passa a ter um entendimento de certos grupos dentro do processo cultural, né, que às vezes o que pode parecer bárbaro para um ou outro, aquilo faz parte do aspecto cultural, né. Exato. Por exemplo, da comunidade rural ir lá e matar um porco para comer, e aquilo é naturalizado como um processo natural, né, exato, porque é um alimento, e as pessoas já se distanciaram tanto do aspecto do alimentar, que elas já não percebem mais aquele rito como um aspecto da alimentação, né? Então, se ela tivesse de fato que fazer parte do rito de matar o porco e escutar ele, talvez elas não comessem aquele alimento. Então, é isso, o distanciamento também do aspecto cultural, até da própria alimentação, fez com que a gente deixasse de significar até esses próprios ritos, né? Como que vem o bacon? Ele vem em pacotinhos já, né? Por isso, exatamente, o leite é de caixinha, o bacon, o presunto já nem mais é presunto, né, o apresuntado, mas o presunto é uma pata do boi, né, que deixa curando para depois fatiar, exatamente esse é o presunto, né. Então, se perdeu essas relações, inclusive com o próprio alimento, e acho que faz bem jus o que a gente está aqui conversando, né, da sociologia do patrimônio à culinária. De certa forma, patrimônio extraterrestre, né? Porque ele foi dominado. Cara, entre vocês eu sou um dinossauro. O futuro é vegano, mas enquanto eu puder ser dinossauro, eu vou seguir comendo carne, mas eu vou fazer o quê, né? Olha, eu vou te falar, eu já fui vegetariano, tá? Estamos sendo acompanhados no campo de fora pela família Lano, obrigado, Júlia Lano e família na escuta, mandando um abraço. Paulo Fernandes,
Meu querido amigo Paulo, com a família Fernandes, está em Criciúma nos acompanhando lá, o pessoal Olha da que F-Bro. legal. F-Bro é uma banda de família, são os irmãos Fernandes, F-Bro, F-Brothers, né? Uma hora eu vou conseguir alinhar para eles, assim que passar isso tudo, para eles virem na Coruja Buraqueira, tocar contigo ali, fazer um fim de Legal, vamos tarde. fazer um som. Os F-Brothers. Show de bola. Que Eu tô massa, que travando. massa. Teu áudio tá travando, cara. Reinicia a tua internet aí, eu te boto de volta. Tá, beijo pra vocês, tchau. Tchau. E essa Mas coisa também, né, Marcinho, que tu falou de como apropriar a ação da cultura e o aspecto da legalidade desse registro, do tombo disso, né? Não sei se chama tombo, mas enfim, né, do registro. Ele tem esse aspecto legal que, de certa forma, é o que acaba distanciando as pessoas de buscarem também esses reconhecimentos legais, né? Talvez pelos meios oficiais. E isso é uma dificultante também, né? Na verdade, Arnaldo, sei lá, às vezes a linguagem ela é uma forma de dominação, né? A linguagem jurídica, a linguagem das leis, a linguagem dos homens de terno. De dominação e de opressão também, né? Também. Além de tudo, de opressão. A disputa do patrimônio, na verdade, o direito à memória é um espaço de disputa. Quem tem direito a ter sua memória preservada? Quando existe um choque de direitos entre dois grupos, né? Porque, por exemplo, vamos falar de Irmandade do Rosário, e é da Igreja do Rosário que tinha ali no topo aqui do Largo Morro do Rosário aqui. Isso, justamente. Por que aquela igreja foi demolida? Porque ela estava caindo? Mas por que ela estava caindo? Porque não se dava manutenção. Por que ela não sofria manutenção? Porque era uma igreja de negros? Então, Exato. lógico, a gente olha para o passado com o intuito de fazer essas reflexões, né? Mas, dentro disso, o próprio valor, né? A propaganda. Certa vez, acho que eu comprei um livro, inclusive foi lá na livraria Coruja Buraqueira. Aí, Bica, eu tô entre vocês, eu tô dando um abraço aqui, ó, vamos dar um abraço aqui, ó. Agora o Bica vai ficar te olhando também. Antes ele tava me olhando, agora ele fica te olhando. Pô, cara, olha pra mim. Ô, Arnaldo. É pro lado de cá, né? É espelhado, né? É aqui assim aí, Márcio. Beleza, cara? Arnaldo, tranquilo? Tudo em paz, velho. Que massa. Pô, tá me olhando por quê, rapaz? Pois é, só me falando a respeito do patrimônio, cara. Pô, não vou dar as costas pro Bica, né, cara, pra ter educação. Eu tava falando pro Bica que esse cenário dele tá demais, cara. Ele tem aquela toalha pendurada, cueca pra secar, aquela que o cara lava no banho, assim, deixou pra... Tá ligado? Só porque tá com um fundo de livros. Tu nem tá Não, se eu tivesse na minha casa, ia ter lá também a cueca lavada do banho pendurada lá. Aqui, ó. Vou dar sombras pra ti, então. Aí, Bica, a gente tava te zoando online aqui pros teus amigos que estão de fora da cidade, sabendo... Vocês que estão pendurados aqui atrás, aqui? Eu falo assim, Arnaldo, tu não fala isso pra ele. Tá bom, eu não vou falar, mas assim, só o Bica lá atrás que tá escutando agora. Beleza, Bica? Tô do teu lado. Senhores, que isso aqui fica gravado, tá? E depois eu vou acompanhar. Eu esqueço que essas nossas conversas estão sendo gravadas, é verdade mesmo. Pessoal, o telespectador, a gente já está completando quase 1 hora de transmissão ao vivo. Eu fico bem feliz, né, de a gente estar fazendo esse papo mesmo à distância e respeitando esse nosso distanciamento por hora. E o pessoal aí em casa, de certa forma, fazendo a mesma coisa. E acompanhando o que a gente está aqui dizendo, que apesar de parecer um monte de abobrinhas, coisas são, de fato, discussões importantes, né, que a gente acaba levantando e tentando fazer essa rodada de pontos de vista, né? O Márcio estava explicando para a gente a respeito da dificuldade do patrimônio ser registrado ou ser reconhecido, inclusive porque o próprio acesso à linguagem do direito, ela acaba sendo uma restrição, né, para grupos específicos, e ao mesmo tempo a história que é contada, ou aquela que quer ser ouvida, geralmente é uma história feita por minorias, né? Então, essa coisa de registro de patrimônio é super complicado, porque às vezes ele acaba tendo que ser representado por representantes, né?
e o representante também acaba sendo uma minoria, né? Então, às vezes, é até difícil estabelecer um acordo comunitário nessas relações, que às vezes demanda muito tempo até da própria pesquisa, na fundamentação, né, de pessoas que conseguem estabelecer os múltiplos olhares daquilo e contar uma história, talvez, que se remeta, de fato, à multiplicidade, né, de visões e a questão da heterogeneidade, né? O reconhecimento do outro, né? Acima de tudo, é o mais importante. Mas e tu não vê... um clichê que se fala, né? A história contada... A história da guerra é contada pelo vencedor, né? Então... Oi? Ai dos vencidos, né? Pobre dos vencidos, né? Mas sabe que quando eu tinha 15 anos, eu li o Mein Kampf, sabe? A Minha Luta, do Hitler. Foi muito doido, cara, porque assim, ao mesmo tempo tu lê a história de quem saiu derrotado, sabe? Aquela coisa, claro, né, como tu contas aí, a história é contada pelos vencedores, mas às vezes os vencidos, eles trazem o outro lado, né? E o meu pai também era advogado, e eu aprendi com ele que as histórias têm sempre 3 lados, né? De quem fala, de quem escuta e de quem escuta quem tá falando. Né? Porque é isso, não é só dialético, né? Não tem só um lado e o outro, são pelo menos 3 lados, né? E essa... Tem uma história muito bacana que não é respeitada, né? Mas que tu tem que ouvir no início, na história da comunicação, tu tá entrando na faculdade de jornalismo, tu aprende, ou deveríamos todos aprender, que tu tem que ouvir todas as verdades. E isso choca quando a gente está conversando. Como assim, cara? Tu tem que tentar, tu quer fazer uma reportagem, ouça todas as verdades. E isso é meio complicado, né, cara? Porque as pessoas geralmente são tendenciosas. Então, por mais que eu ouvi o Arnaldo, eu ouvi o Márcio e eu ouvi o Bica, mas a minha verdade é a do Arnaldo. Então, a do Márcio e a do Bica eu dou uma diminuída ali. É meio normal, isso é muito... a teoria é bacana, mas é dificílimo praticar essa coisa do ouvir todos os lados, né? Da verdade para todo mundo. E esse conhecimento, inclusive, é incorporado do próprio raciocínio do etnógrafo, né, cara? Que é a coisa do olhar antropológico, de conseguir se distanciar do objeto e não fazer o pré-julgamento daquilo. E isso é um exercício dificílimo, né? Por conta do entendimento das sociedades. Professor, é que já faz 1h02, daqui a pouco o Arnaldo vai desligar ali, e eu queria valorizar o nosso parceiro, que gentilmente conversou com a gente hoje aí, Marcinho. Dá pra gente, de repente, para voltar um pouco nessa coisa de história, de valorizar os nossos personagens, daí a gente falar um pouco do Doro aí, desse bate-papo dele. Que legal, né? Conversasse com o Doro, é verdade. Pois é. Cara, deixa eu pegar aqui, então, esse vídeo que tá aqui quase que no gatilho. Tipo assim, esquecido, ele tá quase no gatilho. Eu tava fazendo uma postagem quando vocês começaram esse programa, e aí eu não estava muito concentrado, porque eu vi a tua postagem, eu e o Arnaldo entrando no ar, e o Márcio Rodrigues postou agora. Eu digo, não é possível que ele está postando coisa. Ele postou no horário certo e não entrou no horário certo. Não, acho que foi pior. Eu gravei uma story às 8 da noite, eu tô assim, vou fazer minha maquiagem, vou aparecer na TV. Sabe? E, cara, eu acho que eu gravei as histórias hoje às 8 da noite, quero ver todo mundo. Mas tu falasse mesmo que era às 8, esqueceu que era às 7h30. Eu acho que eu falei às 8, Sabia que ia sequelar. Uma historinha bem bacana. Convidei o Márcio para dar uma entrevista, e o programa tem só meia hora. O programa que eu apresento na rádio tem só meia hora, das 6 às 6h30. O Márcio anotou às 6h30. Indo, Mica, 6h30 eu tô aí, né? Não, querido, aí não tem mais. Então. Não, e o pior de tudo... Se 6h30 já acabou. Não, pior Bota aí, Márcio, a tela. Tava totalmente preparado assim, cara, vou chegar direitinho às 6h30 e vou entrar às 8. Tenho uma agenda. Ele chegou às 6h05, nós começamos o programa junto, chegou suando em Bicas, né, para combinar com o nome. Chegou suando, cara, foi correndo da casa dele até a rádio para não atrasar, daí, pô, meu... Aí virei fã, né? Disse, pô, esse cara é meu parceiro. Aí sim, né? Ele quis participar mesmo. Aí ganha teu coração, né, Bica?
Aham. Depois das danças que tu mandou hoje, que eu vou postar aqueles videozinhos que tu mandou dançando ali, eu vou postar tudo. Cara, sempre tem uma dancinha. Dancinha é importante. Ó, esse Aí. vídeo que eu vou compartilhar com vocês devem conhecer. Eu vou falar isso para quem tá nos ouvindo, né? Mica, conta como é que foi essa visita que tu teve lá no Caputera. Cara, eu fui visitar o Doro porque eu queria falar do boi de mamão. Eu queria que nesse nosso primeiro programa a gente tivesse a fala dessa cultura sorena tão forte, né? E o Doro é o cara que puxa o boi de mamão lá na Caputera. E tudo que eu falei sobre boi de mamão, cara, porque eu cheguei lá, na entrada da casa do Doro tá uma pedra de moinho, que eles estão começando a montar um moinho para fazer farinha lá. E aí o vídeo vou falar de boi de mamão. Ele estava no meio da plantação dele, a Ruth trabalhando na cozinha, e o Doro aí, ó, aí tá começando a mexer a construção do moinho. Ele vai terminar demais, cara. farinha lá na capela. Vai ter um engenho aí, é? Aqui vai sair o engenho. Né? Se Deus quiser, o ano que vem já tá fazendo farinha aqui. A prensa já está instalada já, né? Vou colocar os coxos aqui, o moinho. Qual é teu sonho aqui para Caputera, Doro? Tu tá fazendo esse engenho. Eu sei que tu tem um sonho maior. Tu pensa em algo de tipo um museu, uma coisa assim, né? Sim. A gente pretende um dia ter uma casa para mostrar tudo aquilo que pertence aos nossos antepassados, à nossa cultura açoriana. Tem vontade, eu e principalmente a minha esposa também, né? Aqui o Bica, a gente pretende colocar as peças artesanais que tinha antigamente, né? Mostrar as fotos antigas também, a gente reproduzir essas fotos antigas, colocar. E principalmente quem vai trazer para esse engenho também, quando montar esse engenho? Porque, na realidade, também, o meu pai e a minha mãe tinham um engenho também. A gente que foi criado dentro do engenho. Apesar que meu pai era afastado, que era da Marinha, era suboficial da Marinha, mas a minha mãe nos criou dentro dessa cultura bonita que é fazer farinha, trabalhar no engenho e plantar também, né? E tu é uma coisa impressionante, que tu já tem a tua aposentadoria. Sim. Mas tu não para quieto, tu volta para a terra, planta, porque assim, né, eu tenho um problema de saúde, né? Eu tenho que caminhar. Ao invés de caminhar, movimentar na estrada, no caminho, fazer caminhada, eu trabalho essas 2-3 horas na roça que já faz exercício, né? Tô certo, né? Tá certo. Aqui tem cebola de cabeça, tem beterraba, repolho, já uma mata de batata aí, ó. Já plantei os pés de melancia lá também, naquele canto. E aipim? Mandioca. Aqui, ó. E a mandioca, rapaz? Colhi um pouco de aipim para te levar. Para, né? Tá aqui, ó. Colhi agora mesmo, já saiu agora. Arnaldo, eu vou ser obrigado a cortar porque eu quero saber cadê o aipim? Cadê o aipim, querido? Ainda não foi. Aí tu me quebra, né, cara? Porque tu não trouxe o aipim para nós. Não, é assim, é só monopólio, cara. O lance é a detenção da apropriação do poder de entrevista, entendeu? Entendo, faz parte. O aipim não foi para panela, mas a farofa que a dona Ruth mandou, ela mandou uma farofa de couve. Que massa. E eu sou farofeiro, então fechou todas. Eu também sou farofeira, cara. Comida de interior, comida raiz, assim, velho, comida da roça, me remete à minha avó, assim, cara, e é muito bom. Minha avó, minha mãe, que faz uma comida maravilhosa também, bem raiz também. Bah. Que bacana. Tô salivando, tá? Que fome. Vamos lá. E tem aquela parte da dona Ruth também, né, Bica? Tu queres mudar? Diga? Não, vocês que mandam, se acharem que passou muito horário, quiser deixar a dona Ruth para a semana que vem. Não, dale aí, vamos aí, passa aí, ó. O Marcinho fica enrolando aí, dale play. Eu tô me divertindo aqui, cara. Tô me divertindo. Que é isso aí, dona Ruth? Isso aqui é uma gamela. Cozinha antigamente era... Aqui eles botavam peixe, siri, biju. Eu acho que tem uns 200 anos. Tá na família aí, ficou. É de uma amiga nossa que me deu. Ela já faleceu, ela já tinha 80 e poucos anos, quase 90. Era da bisavó dela, 200 anos. Nem sei que madeira é. E tá aqui comigo, ó. Bacana. Conservando para fazer a festa da farinha o ano que vem, se Deus quiser.
Me fala dos pratos da cultura açoriana de comida. Vai me dando os nomes de pratos que tu lembra. Tá, assim, eu lembro assim, ó, eu tenho peixe escalado, né? Que naquele tempo eles secavam dentro da farinha e comiam com pirão, pirão d'água, né? Uhum. E também faziam aquelas linguiças assadas, enroladas ali no papel, jogavam lá dentro do forno da farinha e também comiam com pirão de feijão, pirão d'água. Era o sustento, o que sustentava o povo. E o siri, né? O siri, também que a gente comia muito siri. A laranja, em vez de comer o peixe, eles passavam a laranja na farinha e comiam com pirão ali também, a laranja com farinha. Isso. Mané pança, que é tem o bijagica. Antigamente, eles quase não faziam bijagica, né? O bijagica saiu faz pouco tempo. Era mais o mané pança, o biju, o cuscuz. Esses eram os pratos, né? Sabe o porquê que não faziam tanto o bijagica antigamente, não? Eu não sei explicar, porque o bijagica faz pouco tempo que... Já é uma evolução da culinária. Da Soriano, né? Que veio. O mais prático para eles eu achava que era o mané pança, né? Uhum. Que fazia ali também, tinha... Hoje não pode dizer, mas tinha o nego deitado. Que era na chapa também, né? Que fazia na palha da bananeira, na folha da bananeira, o nego deitado. Esse ano não teve festa da farinha, mas ano que vem... Se Deus quiser. O ano que vem nós já estamos preparando bastante novidade. Junto com o Marcinho, né? Tá. Nós também é o nosso braço direito. Dá essa força pra gente. Ai, caramba, que querida, que querida. Dona Ruth, Seudoro, pessoas maravilhosas. Muito legal isso, né, cara, de ter esse retrospecto bem superficial, mas ao mesmo tempo super detalhado, né, na coisa do que é o entender a culinária, no aspecto de vivência, né, que não é só o processo da história, né, é da vivência também, né. Justo, a própria escolha dos ingredientes, né, Arnaldo? É tu querer juntar o engenho, o moinho de trigo da Europa, trazido para cá, e de repente, opa, isso aqui não vai rolar trigo, não, mas tem uma tal de mandioca. Exato. Né? Então, vamos transformar isso aqui numa farinha e, pô, deu super certo, deu super certo. Às vezes tu não precisa necessariamente negar a existência do outro, né? Tu pode juntar os dois e é só sucesso. E o Brasil é muito isso também, né? Até porque a gente, quando for falar mais coisas sobre patrimônio, esses aspectos da significação que isso tem para a própria população, a gente às vezes não consegue muito ver a árvore genealógica, né? Dessa ramificação toda do que é o produto final, né? Porque, como ela mesma falou, o conhecimento que ela tem da bijagica é algo recente, mas quanto mais para cima a gente vai do litoral, já é um hábito alimentar, já talvez mais pretérito ao próprio mané pança, né? Então, assim, essa coisa do alimento, ela também tem a sua ramificação de como aquilo foi construído socialmente, né? Uhum. E até na live do forró que teve aqui na livraria, coisa da festa de São João, a gente fez um pouco essa discussão, né, até da desassociação que a gente tem com os alimentos que fazem parte de determinados festejos, né, e a coisa da própria celebração do milho, e é o porquê que a festa da mandioca acontece também nessas relações temporais, por causa de uma colheita específica e tal. Então, quanto mais a gente vai se distanciando dessa relação também rural, mais a gente vai perdendo também a relação alimentar, né, que de certa forma é isso, a gente vai se alimentando cada vez mais da coisa industrializada, a linguiça, né, as pessoas já não sabem nem mais do que é feita a linguiça, então e vai saber se os açorianos comiam a linguiça de porco, se já não era a linguiça de tainha, né, entende, também são processos de reaculturações e apropriações culturais dentro de vários desses grupos, né? Então é isso que eu quis dizer dessa árvore genealógica, de mistura de coisas que a gente às vezes já nem consegue mais significar de fato se aquilo é açoriano, né? Mas o fato é que existe essa cultura e existe esse registro da forma como se fazia, né? E ele também já foi se perdendo. Isso é muito bacana, muito interessante.
Que a gente tem um país tão vasto, cara, tão amplo. Tu tá falando aí do litoral, tu imagina as influências, o país né? é continental, né? Nosso país é um continente, cara. E tantas colonizações que vieram, cada um trouxe, que nem o Marcinho citou, pô, o cara trouxe uma pedra de moinho. Aliás, eu estava falando em moinho e é o engenho, né? Que ele está falando, vai ter o moinho dentro do engenho de farinha, mas tudo bem, é outro assunto. E essas misturas, assim, dessa cultura, tu tá falando, Arnaldo, disso, e eu tô começando a me lembrar direto da gauchada, porque o cara que foi mandado para o Rio Grande saiu daqui de Laguna para povoar o Rio Grande, as famílias foram para lá, e aí pegaram uma cultura do índio que era muito forte, de muita guerra que tem lá, e disso tudo, daí tu vai pegar, pô, então tá, ficou o chimarrão, que é a bebida indígena, né, cara, uma coisa muito forte dos índios, o xiripá, que é um vestimento improvisado que os caras de campo tinham, os birivas lá, os primeiros tinham, enfim, e vai dar numa cultura que está hoje aí, os caras estão tentando preservar, estão tentando lutar atrás e valorizar quem fez aquilo. E hoje mesmo eu estava tendo aula sobre birivas, eu tinha uma compreensão errada do que eram os birivas, cara, e é tão bacana, é um outro episódio para a gente conversar aí, porque passaram muitos aqui, nós tínhamos muita história do pessoal que ia Sorocaba, que estava abastecendo carne no Brasil inteiro, pegando daqui de baixo, né? Então tu tem um rico material aí para conversar e para entender muito da nossa cultura e do nosso aspecto. Com certeza, até porque se a gente for fazer um retrospecto, muito daquilo que a gente tem na nossa população local aqui na cidade de Laguna ainda é muito retrospecto da população indígena também, né? Da própria reapropriação dos sambaqueiros, né? De como foi também esse conflito de apropriação cultural, né? Então, o acesso que a gente tem à lagoa e principalmente o fruto do mar na forma como ele se relaciona, não necessariamente aquilo é açoriano, né? Então, às vezes é maluco isso, porque às vezes a gente não para muito refletir, que é talvez a forma até como o próprio gaúcho acaba se apropriando da coisa do chimarrão, né? Porque ela é tão indígena que não é gaúcho. O chimarrão, ele é sul-americano, né? Porque lá no Chile também se toma o mate, ele também havia a própria planta, né? Então... eu tive algumas discussões com o movimento tradicionalista gaúcho, porque, por exemplo, no movimento tradicionalista gaúcho, tu vai te apresentar numa invernada artística, eles têm regras para vestimenta e tal, e o chileno, que é aquele lenço que fica atravessado, assim, né, tipo meia paleta, assim, meias costas, não é aceito. Aí um determinado tipo de instrumento não é aceito, porque não é da cultura gaúcha. Eu digo, cara, então tira o chimarrão, tá vendo? Isso. Tira o violão, não é a criação gaúcha, tira a gaita, que veio tudo de fora, né, cara? Exatamente, é exatamente isso que eu quero dizer. Às vezes essa forma de construção da identidade, ela também é uma invenção nesse sentido daquilo que é formatado como algo. A partir desse momento, é isso que a gente está entendendo como sendo gaúcho. Tá, mas nesse momento já houve a inserção da gaita italiana, que, né, porque ela não é gaúcha, o violão, que é um outro instrumento, que era o ébano, que era de uma outra derivação. Eu nem entendo da cultura gaúcha, né, mas eu me apeguei muito à coisa do mate, porque o mate, a erva mate, né, o entendimento da planta, ela não é uma restrição do gaúcho, né, e até porque existiu essa apropriação no sentido de dizer, ó, o chimarrão é de gaúcho, mas para o Brasil isso funciona, né, porque qualquer lugar que a gente vê alguém com um chimarrão, o cara fala assim, isso é cultura de gaúcho, não, isso é cultura de índio, né, antes de ser de gaúcho. De gaúcho é cultura indígena, exatamente. E é Os gaúchos, né? Os gaúchos. Dos gaúchos, de certa forma também, que é uma apropriação já, né, de um entendimento e tal, mas é interessante mesmo. A bombacha veio da Turquia, cara. Aquilo lá é uma casa do Caruel, rapaz. Com todo respeito. E tu vê como é maluco isso que a gente está conversando, porque para a cultura gaúcha, a gente já consegue muito entender esses fragmentos que compuseram essa identidade gaúcha, né, do que são esses elementos, de onde eles vieram. Mas para a nossa história açoriana, ou litorânea, a gente tem muito pouco registro dos fragmentos que constituíram esse elemento que a gente hoje chama de cultura açoriana. Né, e existe, inclusive, teses, né, de doutorado, inclusive, falando sobre isso, do professor José Roberto Severino, que trabalha sobre essa coisa da invenção da cultura açoriana para o litoral norte do estado, e no litoral sul, principalmente, isso é muito pouco discutido, né, porque as pessoas já esqueceram muito o aspecto memorial
e ao mesmo tempo se distanciaram muito mais rapidamente dos aspectos de produção e rural, principalmente, né? Porque o litoral no sul ele acaba se estreitando mais, né? Por causa da serra. O Valmir Guedes faz um estudo muito bacana sobre até a nossa mistura, que tudo é açoriano. E ele diz, cara, tu tem uma chegada no fim lá dos anos de 1800, uma chegada de famílias portuguesas, não da Ilha dos Açores, de Portugal mesmo, Exato. que trouxeram muito poder aquisitivo para a Laguna. Então, muito da cultura Laguna, todo mundo fala que é açoriano, mas tem muito de português mesmo, né? Sim. Mas só que é açoriano. Então ficou uma coisa meio e as pessoas repetem aquilo para virar verdade também, né? Isso que é maluco, né? E aquilo acaba virando uma verdade. Isso, as pessoas... Mas agora eu tô falando sério, eu ao lado do meu pai... Tudo que a gente falou até agora não era sério, agora ele vai falar sério, vamos lá. Não, agora que a gente tá no meio dessa brincadeira, todo mundo, eu sou açoriano. Não, pera, eu sou açoriano. A família do meu pai veio, eu fiz uma pesquisa, a gente viu que vem 1700 e sei lá quando, 1753, se não me engano, teve uma vinda de um antepassado do meu pai para a Laguna direto. Então a família do meu pai é uma família antiga. Assim. João Severino da Silva Matos, se eu não me engano o nome dele. E o lado do meu pai, da minha mãe também, família portuguesa, ela é Duarte. Daí ela vem já de... Só que assim... Aí não é açoriano. Não. Ela é portuguesa, eu acho. Eu não tenho certeza, para te falar a verdade. Esses dias eu estava conversando com um amigo que já disponível... com o Erickson, estava falando com o Erickson, ele estava falando sobre esses testes de DNA com saliva que manda para fora do país para ver essa distribuição genealógica, né? E é engraçado porque esses testes começou... com uma análise psicológica, inclusive, de trabalhos sobre preconceitos raciais. E aí as pessoas perguntavam para as pessoas de onde que elas eram, né? E elas falavam assim, não, eu sou descendente italiano, eu odeio negros. Aí chegava lá a análise do cara, ele era 60% negro, e tipo, os 40% que sobravam eram um pouco da América do Sul, um pouco da América do Norte, e tinha 5% de italiano. E ele... né, se apropriou do aspecto cultural familiar recente, a coisa de comer macarrão, e eu falo italiano, e não sei o quê, e ele era italiano, na identidade dele, ele se sentia como aquilo, mantinha uma relação preconceituosa até com as diferenças, mas biologicamente ele era fruto de uma miscelânea de genes de múltiplos lugares, né? De vários lugares extraterrestres, com várias culinárias. Exato. O Marcinho, meu querido Marcinho Rodrigues, filho, tu te exibe açoriano, eu sou pelo duro, mas o Arnaldo é russo. Isso, eu sou russo. É quase uma matriótica esse rapaz que vai ver. Vai tirar o Arnaldo, ele vai surgir outro Arnaldinho de dentro dele. Ô, gente, eu não tô querendo ser estraga-papo, mas a gente de fato tá chegando a 1h30 de bate-papo aqui. Então. Eu tenho que último para mim, chegou aqui. Grande gauchão, já que nós estamos falando de gaúchos. Evandro Machado, cara. Evandro Machado tá em Uberlândia. Evandro Machado tinha um estacionamento aqui em Laguna. A terra do Uber. Eu nunca tinha percebido essa relação, cara. Uberlândia. O Marcinho acorda uma hora antes para pensar besteira, né, cara? Cara, eu só falo bobagem. Preciso me deixar. O Evandro encenou a tomada de Laguna, cara. O Evandro, inclusive, ano passado, naquela tomada que teve ali na Praça República Juliana, onde tem uma bela livraria ali, quando fizeram a encenação. Eu não conheço. Eu te recomendo, cara. Vale a pena, vale a pena. Deixou a barba crescer tudo, Evandro, meu querido. Manda um beijo pra ele. Foi o Major Ledieiro, cara. Então, um abraço pro nosso Major Ledieiro, que tá em Uberlândia nos acompanhando aí, né, cara? Na terra do Uber. Tá certo. A dona Andréa Noel... teve registro de algum planeta extraterrestre? Oi? Teve algum registro de ondas de rádio de algum planeta extraterrestre aí? Algum alienígena entrou em contato contigo aí, não? Não, que eu tô... Busquem conhecimento.
Nosso próximo programa eu vou instalar uma rede de sinais de micro-ondas para ver se a gente está recebendo algum sinal extraterrestre aqui, vai ser interessante. O micro-ondas é bom, cara. Professor, Vou botar um micro-ondas para fazer a pipoca aqui enquanto. Adoro micro-ondas. O professor Henrique, lá do Farol, professor Henrique Zé Souza, né, que fez o livro Farol, a trilogia lá. Inclusive, para vender na livraria. Tem qual livraria? É uma livraria que tem na cidade aí, o pessoal tem recomendado. Eu não conheci ainda, mas chama Coruja Buraqueira. O professor Henrique tem estudos aí a respeito aí dos Vimanas aí. É verdade. Então, ele tem mesmo. Diz trazer quem manja aí para bater esse papo com a gente aí, cara. Então é isso aí, cara. São vários temas de pauta, hein? Tem muitas. Sim. O pessoal que tá online ainda nos aguarde que semana que vem tem mais. Semana que vem, gente. Depois que encerrar a live, deixa os comentários aí, galera. Espero que vocês tenham curtido o nosso rolê, né? Considerações finais, minhas considerações finais. É muito bom estar entre vocês dois aqui, mas eu preferia o lado da... Tá? Arnaldo, um beijo para ti. Bica. Gente, então boa noite. Eu também faço as minhas considerações finais aí com a nossa conversa aí introdutória da miscelânea. Foi bastante corrido, assim, a gente tentar colocar isso tudo no ar, até a gente pede desculpa pelas falhas, são muitos detalhes do desconhecimento técnico mesmo, essa coisa do YouTube, como que ele bloqueia a repropagação, eu não sabia disso também, confesso a minha ignorância com esse aspecto, mas a gente fez tudo com bastante atenção, né? A gente... Fala aí, mano, desculpa. O pessoal está comentando agora também no Face, eu compartilhei no meu Face, aí consegui jogar via OBS pro meu Face, aí o pessoal tá comentando ali, né, mas são coisas que a gente vai para a semana que vem, para estar o Face do Miscelânea no ar, tudo certinho, Leonardo, mas Arnaldo, com certeza. Não pede desculpa não, nem tu nem o Marcinho aí, que, cara, hoje é o piloto, não era para ninguém estar vendo, cara, vocês estão vendo de metido aí, quem tá acompanhando essa live aí, tá louco, meu, isso aí não era para estar no ar esse negócio. Mas foi legal, né? Toda a concepção de identidade, o Márcio que fez, a gente foi repassando isso, o Bica veio com essa ideia legal, eu já subi uma página, já botamos o domínio lá para funcionar e assim a gente vai indo, né? As coisas foram feitas assim em 5 dias, mas é com bastante vontade que a gente vem também trocar esse bate-papo com as pessoas que a gente também quer aproximar, né? E isso vai ser muito massa. Bica, considerações finais. Tô mandando boa noite para vocês, rapaz. Ó, e não vai ter farofa, a farofa é minha, só ela mandou só para mim. Beijo, dona Ruth. Dona Ruth, hein? Sacanagem, dona Ruth. A gente ainda vai buscar a sua farofa, então. Valeu. Valeu então, gente. Até mais. Grande beijo a todos. Boa noite, boa noite.